como eu falei, né, mês de maio é mês das mães e a gente está produzindo essa série de entrevistas com profissionais que fazem muita diferença para garantir mais saúde, mais qualidade de vida na vida das gestantes, das mamães. Hoje a gente está recebendo a doutora Odete Guerra, ultrassonografista, né, que chama? Isso. Que, gente, foi ela que fez a minha primeira ultra quando eu estava grávida. Que fofa. É uma emoção muito grande, né, doutora Odete? A primeira ultra ali que os pais chegam para ouvir o coraçãozinho do bebê, né? Fica aquela ansiedade. Quando é que deve acontecer essa primeira ultra? Olha, é o seguinte, primeiro um prazer. Imenso Muito prazer por ter estar aceito aqui nosso com convite. vocês e poder, assim, responder algumas questões que eu acho que são comuns a muitas e muitas mulheres, principalmente as que estão pretendendo engravidar. Então, assim, a primeira ultra deve ser feita, e é super importante, no primeiro trimestre, por volta de 6 semanas. Quando é possível, já a gente ouvir o bebê, o coraçãozinho do bebê, você já vai ver o embrião, já escuta o coração. Então, o que é que essa primeira ultra vai dizer? Ela diz muita coisa. Ela já diz, poxa, minha gravidez está dentro do útero, que bom, né? Porque existem situações que a gravidez está fora do útero, isso é muito comum. Eu vou ver se eu não tenho descolamento ovular, se meus ovários estão ok, se meu embrião está compatível para meu atraso menstrual. Eu já vou ver, assim, a data provável do parto, mais ou menos, nesse período. Vou escutar o coração do bebê, isso se eu fizer o exame em torno de 6 semanas. Eu lembro que eu descobri que eu estava grávida muito cedo e eu queria fazer a ultra. De todo jeito. E a minha médica disse, não adianta você fazer antes, termina gerando uma preocupação. Eu sempre digo às pacientes, gente, deixem de ansiedade, entendeu? Porque se você fizer muito recente sua ultra, ou seja, por volta de 3, 4, 5 semanas, que é quando você consegue ver pelo beta-HCG, pelo sangue, que você vê muito precocemente, tem que dar tempo para que a ultra, o bebê, seja visto. Então, eu sempre sugiro, vamos fazer depois de 6 semanas, porque aí você não fica tão ansiosa e no final dá tudo certo. E nessa ultra já dá para ouvir o coraçãozinho do bebê? Sim, a partir de 5 semanas e 6 dias, né, a gente já consegue ouvir no ultrassom. Porque no consultório da médica, você só vai auscultar o coração do bebê por volta de 12, 13 semanas, com aquele aparelhinho chamado sonar Doppler, que às vezes elas nem conseguem ainda ouvir, porém no aparelho de ultrassom a partir de 6 semanas. Nessa primeira ultra a mulher fica bem ansiosa e o bem pai ansiosa, também. Eles vão pai, também, família. Né? E se tiverem filhos pequenos, todos acompanham. E ainda tem as avós, né? Que a gente não pode. Fica a sala da gente, ultra minha cheia. sala é uma comitiva, é sempre uma festa. Mas eu adoro, faz parte. Quais são as doenças, doutora Odete, que podem ser identificadas aí na ultrassom gestacional? Olha, gente, eu acho que eu passaria o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas vamos pontuar algumas, né? Eu acho que, assim, é bom a gente lembrar que ultrassonografia é um exame técnico dependente, né? E também equipamento dependente, né? Então, sempre é bom vocês procurarem, assim, um profissional habilitado, uma clínica bem equipada, para que você se sinta seguro. Porque não adianta, por exemplo, o médico ver um laudo, ele vai ver o que está escrito, porém é um exame dinâmico. Né? O bebê está ali, o bebê tem movimentos e isso aí vai depender exatamente do técnico, da pessoa que está examinando essa gestante. Mas vamos pontuar algumas coisas, vamos começar do polo cefálico, né? Por exemplo, o bebê pode ter ausência da calota craniana. Isso é como é que se diz? Uma patologia que a gente chama de anencefalia. Não, graças a Deus não é muito comum, mas a gente pode ver. Entendeu? Então a gente também poderia dar o diagnóstico de quê? Uma microcefalia, que é assim uma dúvida muito comum. As pacientes chegam muito para mim. Agora nem tanto, mas naquela época da Zika, não teve aquele boom da Zika, né? Então as pacientes chegavam e diziam, primeira coisa, doutora, em relação à microcefalia. Então é bom a gente esclarecer também que às vezes a gente não consegue ver na ultra. A cabeça, o diâmetro biparietal, que eu digo, a circunferência craniana como um todo, ela está compatível mais ou menos com a idade gestacional e às vezes a diferença é mínima. Mas a diferença às vezes é grande e também nos chama a atenção, né? A gente pode também ver algumas alterações na face, como o lábio leporino, né? Que podem ser vistos quando aquela fenda é grande. E às vezes a gente vê, quando a gente consegue ver o contorno facial. Por exemplo, as órbitas.
É raríssimo, mas você pode ter ausência de uma das órbitas, implantação das orelhas, né? A nível de coluna vertebral, existe toda a extensão da coluna e ela tem uma pelezinha. Acho que quando a gente faz, você já fez seu morfológico, o médico sempre mostra, está aqui a coluna do bebê, essa pelezinha que recobre toda a coluna do bebê. Pode existir uma falha nessa pele e existem patologias como meningomielocele, que são tumores de coluna vertebral. Isso também a gente pode ver na ultrassonografia. Podemos ver derrames pleurais, derrames pericárdicos, as alterações cardíacas, assim, a nível mais grosseiro, porque hoje existe o ecocardio fetal, feito pelo cardiologista pediátrico, né? A nível de abdômen, você pode ver herniações do conteúdo intestinal para fora, que são as onfaloceles, né? Os membros, você pode ver ausência de membros, pés tortos, até o sexo. Eu, há pouco tempo, até tive um paciente com um sexo um pouco duvidoso, né? Um hermafroditismo, que às vezes você, até um diagnóstico de sexo, ou ele é masculino ou é feminino, mas existem as alterações. Então, a gente pode ver muita coisa, as alterações renais, cistos no ovário quando são meninas, entendeu? Tem uma gama, patologias placentárias, aumento do líquido amniótico, diminuição do líquido. Os rins, então, tem uma loucura de coisas para a gente ver, rins em ferradura, né? São os rins policísticos, a ausência de um dos rins. Então, assim, eu acho que eu passaria o dia falando. É muito importante. É, muito e assim, é importante. interessante frisar para as mulheres que durante o pré-natal tem várias outras pontuais Isso. que dependem daquela semana. Então, quais são as principais que não podem faltar no pré-natal? Não podem faltar. Não podem faltar, como a primeira pergunta que você me fez, que é a ultradiagnóstico. Essa é super importante. Estou grávida, meu bebê está intraútero, frequência cardíaca presente, bem implantado. Então, essa não pode faltar, que é a primeira. Depois, não pode faltar a translucência nucal. Que é por volta de quantas De 11 semanas? a 14 semanas. A gente não faz com 10 e 6, a gente não faz com 14 e 1. Ela só pode ser feita entre 11 e 14 semanas. Se o sexo não foi visto nessa fase, a mãe vai querer ver o sexo. Então, tem mais uma ultra entre a translucência e a morfológica, que seria para ver o sexo, né? Acho que a mãe tem direito a isso. E depois o morfológico do segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas. E essa é uma ultra muito, muito importante. Depois nós fazemos o ecodoppler, né? O doppler vascular fetal. E essa é feita em torno de 28 a 32 semanas. Depois começamos a fazer as cardiotoco com perfil, que são as monitoragens ou cardiotocografia, que isso aí já é para a gente estudar o final, o trabalho de parto. Mas assim, não vamos nos deter apenas dessas, né? Porque a mãe gosta de fazer ultrassonografia, a mãe gosta de ver seu bebê e a ultrassonografia é bom sempre lembrar que são emissão de ondas e não faz mal nenhum ao feto. Era isso que eu ia perguntar. Então Faz já estou me mal, então antecipando. não faz. Mal nenhum ao feto. Então você pode repetir todos os dias. A ultrassom pode identificar a necessidade de intervenções na hora do parto? Olha, a ultrassonografia, ela começa todas essas doenças que eu cataloguei, muitas e muitas e muitas outras mais, ela pode sim ver a necessidade de uma intervenção na hora do parto, ou então ela pode, como é que se diz, preparar o ambiente para aquele nascimento, não é mesmo? Se eu sei que meu bebê tem uma patologia, por exemplo, eu tenho uma patologia cardíaca, uma má formação cardíaca, então eu só devo ter meu bebê num hospital com a UTI NEO bem equipada, o cardiologista provavelmente vai estar em sala, entendeu? Por exemplo, se o bebê tem um derrame pleural, que tem a necessidade de se colocar um catéter para drenar esse derrame, então é necessário que tenha um profissional, né, adequado, um especialista em sala de parto. Então, realmente, a ultrassonografia, ela direciona para o tratamento na hora do parto. A Aline Souza, ela quer saber quando é possível ver o sexo do bebê e se é possível que ocorram erros, porque teve uma amiga que fez e nasceu o bebê com outro sexo. Aline, hoje a gente tem a sexagem fetal. Então, eu sempre digo assim para o meu paciente, doutora, eu estou tão ansiosa para ver meu sexo. Gente, vamos fazer um investimento. Faça sexagem. É um exame de sangue, né? É um exame de sangue, o convênio não cobre, ok. Porém,
Você vai saber do seu sexo, assim, do bebê precocemente. Por volta de 8 a 9 semanas você já pode colher o sangue. É identificado no plasma do sangue o DNA do sexo masculino. Se tiver presente, ok, é masculino. Se não tiver, será feminino. Ele tem uma grande margem de acerto. Nunca mais eu, pelo menos, na confirmação, peguei erro. Mas assim, por volta na ultrassonografia, dos 12, 5 dias, até 14, que é aquele período da translucência nucal, é possível sim que a gente veja o sexo do bebê, tá bom? A Silvia, ela é lá de Maceió, ela quer saber se pode fazer ultrassom transvaginal quando está grávida. Ai, Silvia, só pode. Deixa eu lhe dizer, olha, o ultrassom transvaginal, ele não machuca, ele não dói e ele não faz mal ao bebê. Você lembra que seu bebê está numa casinha, que é o útero, ele está super protegido. Não tem essa fragilidade que a gente fica enquanto grávida. Eu já fiquei grávida 3 vezes, eu tenho 3 filhos e eu sei todos os sentimentos que as mães... Isso é muito bom para mim, porque eu me retrato nas mães e assim, nas dúvidas, né? Porque foram dúvidas minhas também. Então você fique tranquila. Entendeu? Até 11 semanas, obrigatoriamente, a gente vai fazer sua ultra transvaginal, porque a gente vai ver muito mais detalhes do seu bebê. Não faz mal, não machuca e não dói. Maria de Lourdes, ela recebeu um exame que significa hiperplasia ou hipertrofia do endométrio. Quer saber o que é que significa isso? Ah, Maria de Lourdes, deixa eu lhe responder. A gente já está saindo da obstetrícia e está indo para a ginecologia, mas não tem problema. Para mim também é um assunto que eu amo. A hiperplasia endometrial, deixa eu lhe explicar o que é que acontece. Nós temos nosso útero e dentro tem a cavidade endometrial. Essa hiperplasia, ela é um espessamento da cavidade uterina, certo? E geralmente ela ocorre por um hiperestrogenismo. É assim, o estrógeno ele está mais alterado, acontece um desarranjo das células, vamos dizer que elas se desorganizam, e a gente tem que ficar de olho realmente, porque essa desorganização, infelizmente, ela pode levar uma patologia maligna, digamos assim, mas existe N mil outros, assim, como é que eu digo, fatores que podem causar essa hiperplasia. Então, ela ocorre por volta dos 40 e poucos anos. Geralmente, em pacientes que não ovulam mais, são pacientes que não estão ovulando com tanta frequência. Então, ela faz a primeira fase, que é a fase estrogênica, e ela não cicla, ela não faz a segunda fase. Então, aquele endométrio, ele não descama e ele se torna hipertrófico, né? Com essa hiperplasia. Você deve procurar sua ginecologista para saber a causa. Existem exames mais específicos para isso. Você pode fazer uma curetagem uterina, que é um exame mais simples, mas modernamente falando, você pode fazer uma histeroscopia, que é como se você estivesse fazendo uma endoscopia do seu endométrio, que ele tanto pode ver a causa como pode tratar seu problema, no caso de um pólipo, por exemplo. Eu sempre falo aqui que a gente convida os médicos, a gente esclarece muita coisa, mas nada substitui a consulta, né, ao médico, ao profissional. Aí, se eu quero dar meu recado, eu vou dar às gestantes, né, que nosso foco maior para o mês de Maria, para o mês das mães, um mês tão abençoado, né, para todas as mulheres. E eu vejo muita paciente dizendo, oba, doutora, essa semana eu escutei isso, fiquei tão feliz. Eu programei tanto, minha filha vai nascer no mês de Maria. Então, assim, eu digo, gente, procure um especialista. Faça seu pré-natal de forma correta. Procure um bom médico, aquele que você tenha empatia, que você tenha segurança, que você tenha boas referências, que ele se encontre numa clínica bem equipada, né? Para que você se sinta segura. Mas também você veja a sua responsabilidade como paciente, né? Você não vai querer chegar no final da sua gestação e ter feito 1, 2, 3 consultas médicas. O pré-natal ele deve ser periódico, mensal. Você deve fazer sua consulta ao obstetra, fazer todos os exames que envolvem o pré-natal, para que você consiga ter uma gestação tranquila e um parto perfeito. Olha aí, que coisa boa. Tá bom? Doutora Odete, muito obrigada. Nada, Quero já gente, me foi um antecipar prazer. também. Além de agradecer, desejar um feliz Dia das Mães. Pois é, para Dia nós das todas, Mães, né? Coisa boa. Para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Para esse bem maior, essa bênção maior que Deus nos deu, que é a maternidade de qualquer forma, hein, gente? Mãe de coração, mãe por afinidade e mãe pela procriação, tá bom? Muito obrigada. Nada. A gente vai para um rápido intervalo. Sai daí, 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você.